Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Seara, aos irmãos que estão aqui presencialmente na nossa casa, aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube da Seara Espírita. Que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam presentes nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nossos lares. Com muita alegria e realidade nessa energia de paz e amor, damos início aos trabalhos nessa noite. Hoje, antes de fazer a prece propriamente dita do trabalho, vou chamar a Dona Antonieta, que a gente vai fazer uma pequena homenagem, antecipar, mais importante, no Dia das Mães. Só um minutinho. Boa noite a todos. Gratidão pela presença. Gente, a Seara sempre tem um espaço para falar coisas bonitas, né? E hoje nós vamos homenagear a nossa mãe. Vamos homenagear aquela que nos deu a vida, aquela que nos criou, aquela que nos aguentou, né, todo esse tempo. E vamos homenagear também as mães que já passaram para o outro lado do caminho, que elas possam receber o nosso carinho, o nosso amor, a nossa saudade, e que possamos juntos levar, né, ao nosso Criador o pedido de que todos nós tenhamos muito amor e muito carinho para a nossa mãe. E também quero homenagear os pais que são mães, as avós que são mães, as tias que são mães, as madrinhas que são mães. Então, gente, a mãe é que tem um coração, o amor para os nossos entes queridos, né? Não adianta a gente já estar assim meio velhinha. Será que gosta da mãe? Gente do céu, é aí que a gente dá um valor violento naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente passou e naquilo que a gente aprendeu. Se nós somos o que somos hoje, devemos a nossa mãe, né? Pelo carinho, pelo amor, pelas palmadas também, que não foram poucas, né? Na minha época, a palmada era a educação, viu, gente? Hoje já não é, né? Hoje já é violência, mas não é não. Aquilo lá foi muito bom para que hoje nós fôssemos as pessoas que somos hoje, tá? E também quero passar para vocês uma homenagem. E quando eu trabalhei, né, há muitos anos atrás, um senhorzinho muito humilde veio me entregar uma mensagem que ele fez, né, para a mãe dele. Existem alguns erros assim de concordância, de português, mas aí nós não estamos vendo o erro, nós estamos sentindo o coração, o amor que ele tinha pela mãe, né? Então eu quero chamar a Betinha para que ela fale com o coração tudo aquilo que nós, né, temos pela nossa mãe. Venha, Betinha. Boa noite a todos. Então, essa é uma homenagem ao Dia das Mães. Amo a sua voz, seus passos já cansados, seus caminhos bem marcados pela força de viver. Amo seu olhar, seus cabelos ondulados, já um tanto grisalhos pelo tempo de viver. Amo seus olhos, seu sorriso, seus beijos, seus desejos, seu nó na garganta, seu choro escondido, seus segredos bem guardados, o seu bem-aventurado de dar sem receber. Amo sua vida, seu suor, seu cansaço, seu corpo transformado, seus sapatos tão gastados no caminho desta vida, ensinando-me como viver.
Amo o dom manifesto na sua carreira, que granjeando-me concedera o direito de nascer, ser minha mãe. Mãe, sei que não ficarás para semente, mas permanecerás em minha mente enquanto eu sobreviver. E onde eu for, demonstrarei o seu valor nos traços que deixará em mim. Todos saberão que seu filho não esqueceu os conselhos que lhe dera, cumprindo o seu papel por ser no mundo minha mãe. Quero lembrar-lhe, não só hoje, mas todos os dias, que significas para mim uma poesia que ninguém jamais escreveu. Amo tudo o que há de bom em ti, pois de mal jamais poderei descobrir. Se hoje em mim há o que não é bom, jamais poderá ter vindo de ti. Adão Januário Silva. Feliz Dia das Mães. Agora, para encerrar essa nossa partinha aqui, nós vamos cantar o hino da Seara. Muito obrigada, gente. Olha, gente, o nosso abraço, nem todos da Seara estão aqui hoje, né? Porque cada um tem seu dia de trabalho, mas recebam o nosso abraço carinhoso e o de todos nós da Seara Espírita Renascer. Dando continuidade ao trabalho da noite, deixo também a luz das mãezinhas constantes, aquelas que estão ainda conosco, que é o Zé Cartinho. Um abraço fraternal da Seara Espírita Renascer. Gostaria de convidar todos que estiverem com uma prece de cartas, que façam conosco, tá bom? Para dar início aos trabalhos. Antes de passar a palavra para o nosso irmão José. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa por provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a
criança o dia, a hora como Pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não os conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas espelho, onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Com essa prece, damos início ao trabalho. Passa a palavra agora ao nosso irmão Rogério, que vai falar um pouquinho, uma reflexão muito importante, significado da prece. Antes de mais nada, eu peço licença para não utilizar o microfone daqui, porque o meu eu trouxe de casa. E quem não ouvir é falta de fé. Com esse clima de alegria e descontração, é muito bacana num dia como o de hoje reconhecer que nós podemos fazer uma pausa na nossa semana para avaliarmos cada um de nós o nosso interior. Aquilo que nos é importante, a nossa vida, e até reavaliar a dificuldade pelas quais todos nós passamos diariamente, ou até, quem sabe, durante a nossa vida toda. E claro que mesmo nesse momento em que faremos essa pequena pausa, num sentido autorreflexivo para todos nós, é necessário que nos lembremos que uma palavra muito importante da nossa língua deve de ser constantemente nos acompanhada no nosso caminhar. A palavra gratidão. E por isso mesmo eu deixo esse agradecimento a todos os senhores que nessa semana corrida que todos temos, escolheram estar aqui, para que estejamos juntos neste breve tempo, nesses minutos, cada um de nós se avaliando. Farei eu cá uma avaliação em voz alta, uma reflexão em voz alta. E os senhores que se sentirem confortáveis para pensar na sua própria vida, que me acompanhem. Mas também que possamos agradecer aquele que é o nosso Criador, conhecido como Inteligência Suprema, Deus, cada um dê o nome que achar melhor. Mas agradeça pela possibilidade de se reconhecer como filho de Deus. Filho de Deus, gerado à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança que alguns de nós imaginam ser do ponto de vista físico, material. Mas o importante é que nessas reflexões, talvez entendamos que a nossa semelhança com Deus seja muito mais atrelada à sua luminosidade, à bondade, ao autoconhecimento e até, quem sabe, um pouco da sua própria benevolência. Nesta noite, como foi dito, o convite é para que reflexionemos acerca de um tema bastante bacana e importante. Qual o significado da prece? E para que nós tenhamos um sentido um pouco apropriado sobre o seu significado, alguns poderemos até recorrer ao Livro dos Espíritos e constatar que Allan Kardec dedica um capítulo bastante extenso com as suas reflexões para que possamos entender as nuances, entender o seu significado, a sua extensão e até os reflexos daquele que se utiliza desta comunicação para com Deus
na sua própria vida. Mas nós ficamos a nos perguntar sobre o que seria então a prece ou a oração. Tentamos entender até inicialmente o seu significado no dicionário, já que a prece ou a oração está ligada a orar, e orar é falar. Tanto que poderíamos dizer até que a pessoa que fala numa tribuna é um orador. E o orador poderia ser conhecido como o falador. Mas não somente isso, porque nós tentamos entender o significado da prece na sua acepção um pouco mais profunda. Não somente o significado da palavra, mas cada um de nós tem a possibilidade de avaliar no seu conceito o que é a prece. E essa pergunta ela é muito própria, porque a prece em si pode ser subdividida em 3 partes, ou 3 vertentes que compõem todos aqueles que fazem uma rogativa a Deus pelo motivo que for. A prece poderia ser identificada como um agradecimento, o primeiro tópico. O segundo deles, um pedido. E o terceiro deles, um ato de louvor. Nós até utilizaremos alguns exemplos práticos para poder entender o significado da prece no nosso dia a dia. Pedir para nós é relativamente fácil, talvez o mais importante deles na nossa vida. Porque a nossa vida é difícil, complicada, atribulada, e todos somos compelidos a fazer um pedido a Deus. Ai meu Deus, resolva a minha vida, está muito complicado. Ai meu Deus, me faça ganhar na cena, porque daí eu ajudo o Seara Espírita. Ajuda nada. Ai meu Deus, deixa eu passar no vestibular. E nós vamos fazendo essa coleção de petitórios, no sentido de tentar resolver o nosso pepino material na vida que cada um de nós leva. Mas poderíamos ver como contraponto também o agradecimento. Também é bastante fácil para alguns de nós. O agradecimento é quando a nossa vida está mais ou menos resolvida. Nossa conta bancária está bastante azul, não temos problemas nenhum com nossos filhos, nossos companheiros são pessoas fenomenais, que são aquelas almas gêmeas na nossa vida, e tudo vai muito bem, obrigado, e como bom espírita, que assim seja. E nós falamos, que maravilha, meu Deus, ai, como Deus é bom. E a gente sai falando para os outros, né? Alguns, né? Porque causar inveja, dor de cotovelo, às vezes a gente não quer. Porque dá mal olhado, a gente não acredita. Mas vai que. E aí nós paramos para pensar que o agradecimento e até o pedido, num ato de oração, numa prece, é muito comum nesse nosso tipo de vida, nesse nosso dia a dia. E o louvor? Ai, nesse momento a gente fica mais ou menos sem saber o que dizer, qual o significado do louvor a Deus. E poderíamos utilizar até uma metáfora, algo mais ou menos similar, que nos faça identificar o significado de se louvar a Deus. Alguns de nós gostam de natureza, ama, eu me incluo nesse grupo. E às vezes a gente vai para a natureza para esquecer dos problemas que a gente tem. Observa uma natureza na figura de uma cachoeira, de pássaros, de animais, num lugar contemplativo, e a gente fala, ai meu Deus, como Deus é belo. E nossa mente vai longe a observar que a energia que sustenta toda a nossa vida vem inicialmente da luz solar, que é absorvida pelas plantas, que posteriormente alimenta os animais herbívoros, e por consequência nós nessa cadeia alimentar acabamos consumindo energia solar. Como Deus é belo e bom. Mas alguns de nós observam os astros, ao observar que essa trajetória no seu périplo, tanto a Terra, contida na galáxia, girando em torno do Sol todos os dias, 365 dias no ano, como é belo Deus. E a gente faz aquela exortação de uma energia no reconhecimento de que Deus é tão grande, tão bom, que a nossa inteligência, o nosso intelecto escapa no entendimento do que é Deus. E isso é uma louvação. E todos nós, na nossa forma de ser, de sentir, de pedir, agradecer ou até louvar, fazemos essa rogativa a Deus, no nosso jeito de entender, da nossa forma de pensar, com a nossa cultura e como cada um de nós é. E nesse momento passamos a entender qual o significado da fé para cada um de nós através da oração.
Esse pedido que muitas das vezes nos acompanha, às vezes também nos perturba. Porque quando fazemos uma pausa, ao olhar no nosso interior, verificarmos o que cada um de nós sente e verificamos que a gente, às vezes, utiliza-se da prece ou da oração de uma maneira um tanto quanto equivocada. Claro que aqui ninguém faz. Ai meu Deus, que meu time ganhe na final do campeonato. E a gente logo vê Deus com a camisa do time que a gente gosta. E continua assistindo, evidentemente, aquela partida de futebol. Observa que os participantes também desse jogo param antes de iniciar o jogo, dão-se as mãos. Ai meu Deus, vamos lá, ajude a gente que nós temos que ganhar. É uma oração ou uma prece. Mas alguns de nós poderiam dizer, como já foi dito, ai meu Deus, me ajude a ganhar na cena, porque eu vou fazer muita caridade, eu vou ajudar muita gente, eu vou ajudar tantas almas, eu que sou tão bom. E a gente tenta negociar com Deus. Ah, mas alguns de nós dirão, meu Deus, faz com que meu partido político, o candidato que eu gosto, vença. Não vão falar de política, pelo amor de Deus. Alguns de nós até pensam, ai meu Deus, resolva a minha vida porque está difícil. E vemos o quão infantis ou frágeis somos. E percebemos que, à medida que vamos nos conhecendo, que vamos sabendo como cada um de nós funciona, a maioria das vezes chegamos à conclusão de que nós nos utilizamos da prece apenas como um mote religioso na nossa vida. Vamos lá para um templo religioso, seja ele qual for. Começamos com a oração, e vai lá, Pai nosso que estás no céu, e assim vai. Se for evangélico, termina com louvado seja Deus. Se for católico, termina com amém. Se for espírita, termina com assim seja. E não paramos para pensar que o essencial da nossa vida, durante um processo de prece ou oração, é a participação sentimental e psíquica nossa naquele pedido, naquele agradecimento ou naquele louvor. E a gente vai meio no automático, e isso ocorre muito mais nas orações que são prontas, que fazem parte da nossa vida do ponto de vista de decorá-las. E a gente vai repetindo, e a profundidade da prece ou da oração, às vezes se descola daquilo que nós sentimos. Porque fazemos uma prece ou oração sem a participação sentimental. Mas nós tentamos observar então aquele que é citado na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como um modelo e guia? Resposta mais sintética do livro: Jesus. E miramos nesse então, que é a perfeição, dada a nossa imperfeição relativa, como cada um de nós necessita de se comportar. E ao observar Jesus, verificamos que no Evangelho, ele cita algumas frases que nos dão uma guia sobre qual o caminho a seguir do ponto de vista da oração. E ele diz: não façais como aqueles hipócritas que ficam na frente dos templos, a falarem de uma maneira espalhafatosa suas orações para que todos vejam, mas recolhe-te no seu ambiente doméstico, no seu quarto, no seu íntimo, para conversar e falar com Deus. E nós passamos a tentar observar se o nosso comportamento, a forma como não somente entendemos, mas como nos comportamos perante a vida, está de acordo com a fé que esposamos para viver. Mas é necessário não somente entender qual o meio de comunicação cada um de nós utiliza para com o Criador. Necessário é entender a natureza da divindade em si. E entender a Deus para nós é um desafio tremendo. Tanto que, primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? E alguns de nós param para pensar, quem é Deus? Porque Deus, de repente, na nossa imaginação, do nosso ponto de vista, seria um velhinho muito grande a olhar para a humanidade com seu dedo apontado para nossas desgraças. E esse entendimento é um tanto quanto ultrapassado, porque nós necessitamos de rever qual o nosso entendimento para com a divindade. E a divindade, se nós fizermos aqui alguns exercícios, levará-nos a entender o nível de relação que cada um de nós tem para com ela. Se eu aqui começasse a falar de um amigo,
Olha, eu tenho um amigo, ele é fenomenal. É muito gente boa, faz o bem, é benevolente, quer ajudar todo mundo na medida do que as pessoas merecem e podem. É uma pessoa que não faz distinção de raça, uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, que faz um bem danado para aquele que se aproxima. E a gente vai se empolgando, quero conhecer, porque no meu círculo não tem um desse, nem aquele que eu chamo de Mo ou Benê lá em casa. E a gente observa, ai, será que é minha alma gêmea? E de repente eu falo, entrou ali. E a gente observa, porque a nossa visão é muito material, é Deus. E a gente fala, poxa, já pelo menos, quem sabe uns 90% que olharem para trás, observarão o seu próprio interior e já sentirão uma certa simpatia. Os 10% naturalmente sentirão inveja. A gente olha e fala, meu Deus, eu acho que é uma pessoa muito boa. Mas também, para entender Deus, nós verificamos que esse nosso interior, que necessita da participação do nosso íntimo, carrega muita coisa que veio de lá de trás. E muita coisa que veio de lá de trás, dos nossos avós, dos nossos pais. E o conceito de Deus também veio. Nós lembramos da nossa infância, que ouvíamos desde tenra idade, sabe-se lá quando, porque faz muito tempo, nem tanto assim, que nossos pais diziam, você tem que gostar de Deus, tem que confiar em Deus, porque Deus é bom, porque Deus nos ajuda, porque Deus... Aí a gente pula para hoje, lê na placa de caminhão, no traseiro do caminhão, porque Deus é fiel. E eu fico a pensar o que significa isso. Mas não tem problema, cada um entende do seu jeito. E Deus é soberanamente bom e justo. E a gente até fala, puxa vida, então eu acho que é mesmo. E eu acho que vale a pena. E nós vamos crescendo com aquela certa simpatia, sem entender o que é Deus na nossa vida. Mas nós vamos passando o tempo fazendo rogativas para essa figura subjetiva, para que de repente resolva os pepinos materiais da nossa vida. E para não ficar muito na filosofia, eu vou utilizar-me de alguns exemplos que darão um pouco norte de como cada um de nós pensa. Vocês, se observarem o passado, já que todos somos mais ou menos adultos aqui, vocês se lembram que vez ou outra passava na televisão aqueles artistas que atravessavam um prédio ao outro caminhando num cabo de aço. E um dia um desses artistas, já que hoje não tem muita coisa da história, ele decidiu fazer um número. E um número que levasse o seu nome a ser aplaudido pelo país todo. Ele veio para Piracicaba. Escolheu 2 prédios bastante altos, pediu para que fosse atirantado um cabo de aço de um ao outro, para que ele pudesse caminhar. E esse artista, ele falou, hoje eu vou caminhar sem segurança nenhuma lá embaixo. E todo mundo ficou sabendo por meio da divulgação o que haveria. E todos se dirigiram até o local na hora aprazada. Aqueles que eram simpáticos porque queriam ver a possibilidade do seu astro atravessar. Mas também aqueles que eram antipáticos para torcer para de repente ele escorregar. Mas todos queriam participar e observar. E chegou o dia e a hora e estavam todos lá a observar. E quando reúne muita gente, sempre é um pouco de problema. E todo mundo começou. Ai, cadê ele? Aquela ansiedade, aquela vontade de vir atravessar. E ele sabia disso e por isso mesmo atrasou um pouquinho. Chegou um pouco atrasado e ele fez aquela pergunta fatídica para todos que lá estavam. Vocês acreditam que eu posso atravessar andando de prédio a prédio por meio deste cabo de aço? E todo mundo, inimigos e amigos, simpatizantes e aqueles que antipatizavam. Você consegue, porque Deus é bom. Se você fez a oração, você passa. E já começam a misturar um pouco da religião com a vida que a gente tem. Ai, você vai conseguir. E ele ficou imbuído, um pouco inspirado e falou, eu vou. E foi, pé ante pé. Chegando no meio do caminho, deu aquela trepidada. Quase caiu. O povo lá embaixo deu aquele grito, mas ele se equilibrou de novo.
E continuou e atravessou. Foi aquela algazarra, aquela ovação, porque ele havia atravessado. Mas não parou por aí, porque ele teve uma ideia fenomenal naquele momento. Já que juntou aquele pessoal, ele fez esse número que foi relativamente arriscado, mas que deu esse resultado de esse pessoal todo aplaudindo. Ele quis implementar um pouco mais. Ele tinha também nesse dia preparado uma bicicleta sem pneus, para que o aro possa abraçar aquele cabo de aço e ele atravessar também, caso decidisse, para que o número fosse um pouco mais arriscado. E ele observou aquela plateia lá embaixo e perguntou: eu quero ir um pouco mais além, vocês acreditam que eu posso ir? E o povo todo falando: acreditamos, vai, Deus é contigo, você consegue, faz uma oração antes que você pode, com Deus nada é impossível. E ele começou a tomar coragem, porque já que o povo cria nele, que enfatizavam a sua vontade que ele acreditasse, ele observou lá embaixo, porque faltou um pouquinho mais de coragem. Viu uma senhora muito bacana e simpática, que lhe chamou a atenção. Dizem até que frequentava aqui. Ela lá embaixo sorrindo para ele, e ele dirigiu seus olhos a ela. Mas não foi só isso. Ele perguntou para ela: tu crês que eu posso atravessar? Porque ele precisava de um ponto que lhe desse força. E ela disse: eu acredito com todas as forças da minha alma. Eu fiz até uma oração aqui para você atravessar. Fez mesmo? Fiz. A senhora acredita que eu consigo? Consegue. Então vamos fazer o seguinte: sobe aqui comigo da bicicleta que eu vou. E a resposta, parece que o pessoal já sabe, né? Eu creio que tu podes, mas eu não vou aí, nunca. E evidentemente que é uma historiazinha que pode ser muito bem adaptada ao nosso tipo de vida. Porque o nosso nível de relação com Deus é mais ou menos assim. Nós temos dois caminhos nessa relação de comunicação e de tratamento com Deus. E muitas das vezes a forma como cada um de nós se conecta é muito mais cultural do que de confiança. A confiança às vezes se nos falha. Quando a vida vai bem, a gente confia em Deus. Quando a vida vai mal, a gente se desespera e não acha que Deus está muito olhando para a nossa própria vida. Porque nós deixamos de observar, por meio do estudo, da reflexão, que Deus nos deu um presente fenomenal e maravilhoso para todos: o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que para alguns de nós que ainda somos infantis do ponto de vista espiritual, escolhemos caminhos tortuosos e por isso mesmo somos compelidos a colher o fruto difícil no qual plantamos. E esse fruto, claro que resultado de muita reflexão, de muito sentimento, de muita resignação numa vida dolorida e sentida, é que nos faz refletir que às vezes a dificuldade na qual estamos inseridos no contexto da nossa vida, às vezes é atrelado a situações de vidas já passadas. E entender isso e aceitar para nós, às vezes é uma dificuldade tremenda. E entender o livre-arbítrio, já que esse é o presente que Deus nos deu, talvez seja a maior dificuldade nessa caminhada de autoiluminação que todos somos destinados a trilhar e continuar escolhendo dentro da vida que cada um de nós tem. E essa escolha nos leva a observar que na nossa vida, às vezes vivemos uma vida descontextualizada com a religião que esposamos. Nós acreditamos numa coisa, mas vivemos um mundo. E querem um exemplo prático? Não tem aquela semana que a gente fala: nossa, essa semana aqui eu não quero nem ver nem evangelho no lar, porque só foi coisa ruim, só foi coisa difícil, eu errei em tudo. A gente vai até meio com vergonha. E chega sábado, alguns de nós fazem o evangelho no lar de domingo, porque é o único dia que sobra. Só que a gente logo começa o dia falando assim: olha, amanhã eu não vou querer nada, amanhã eu vou desligar despertador, eu não quero contato com ninguém, eu quero descansar e esquecer a vida.
Só que todo mundo que faz isso e fala dessa maneira, pode ver, acorda domingo 6 horas da manhã. E se você for o ser masculino, o pai da casa, levanta às 6 horas da manhã, pega aquela roupa, aquela bermuda que já perdeu o elástico na última reencarnação, coloca, é engraçado como nós nos comportamos em casa, né? Põe aquela bermuda e começa a fazer um nó, e vai dando nó, e a gente não sabe nem quantas voltas dá até chegar no ajuste apropriado. Chega no ajuste apropriado, você dá um nó que fica como se fosse um ornamento de uma flor de um dos lados, mas está lá, é domingo, dia de descanso, não quero ver ninguém. Engraçado que a gente está em casa assim e ainda acorda de mau humor. Esquece de fazer oração, porque não é dia de oração, hoje é dia de descanso. E você está vivendo a sua vida, sua senhora também levanta, coloca também, ou já está vestida, com a camisa da eleição presidencial retrasada, que a gente não sabe qual é o buraco do pescoço, mas a pessoa escolhe, e continua, porque ela também levanta, às vezes está com aquele cabelo maravilhoso, que ninguém sabe quem é, só quem convive. Eu sei que aqui vocês não sabem o que é isso. Se você conhecer alguém assim que está do teu lado, por favor, não olhe. Olhe para mim aqui, estamos juntos. E tem o filho também, que domingo espalha brinquedo pela sala toda. E os pais que vão passar, tem que passar por aquele campo minado. Mas domingo é domingo, o dia é nosso. E para complementar toda essa cena maravilhosa, como nós vivemos num mundo conhecido como de provas e de expiações, você está lá na sua casa tranquilo e escuta a campainha. Sabem quem é? Sabe? Não falem sogra, por favor. Mas cada um escolha o visitante. E a senhora vai e olha pelo vitrô e já dá aquele sinal vermelho dentro de casa. Tem gente. E sabe que nessas horas o marido, a mulher, ficam mais rápida que uma Ferrari, vai de 0 a 100 em 1 segundo. Vai, se troca, faz o penteado, coloca a maquiagem, faz de tudo. Porque visita em casa, a gente não pode mostrar o que a gente é. A gente tem que mostrar o que a gente gostaria de ser. E passa 1 minuto, passa 2 minutos, e de repente a senhora, que é muito mais rápida, inteligente, como boa piracicabana, na relação do casal, vai e abre e olha lá. Que surpresa! Que maravilha! Faz tanto tempo que vocês não fazem uma visita. E quem chegou começa até a observar, porque a vida nossa, ela é feliz ou é infeliz à medida que a gente vai comparando com a vida dos outros. E olha aquela coisa maravilhosa, a entrada do paraíso, o pessoal arrumado de domingo, 7 horas da manhã. É isso que é vida, isso que é casa. E a senhora que chegou com seu marido, já logo pisa no pé do marido. Está vendo como tem que ser? E entra e de repente chega o senhor, que também já se trocou, já tirou aquele shortão bonito, já colocou uma roupa um pouco mais apropriada, e chega logo assim: amorzinho, quem é? E ela responde: é mamãe. E claro que todo genro fala: que maravilha, eu estava com tanta saudade da senhora. Entre, vamos entrando. E a criança está meio sem entender ali, ainda na sala, porque a criança não se atina com isso. E ele de repente está observando aquela cena que há 5 minutos estava um jogo de gato e rato entre o marido e a mulher dentro de casa, o pai e a mãe. E ele sem entender, e aquelas visitas chegando. E o pai chega: filhinho, guarda os brinquedos, filhinho, chegou visita. E o filho fica meio sem entender, olha um pouco para trás, vê se é com ele, até pensa se de repente está possuído, o filho já ia um pouco para o centro espírita também, vai que,
E assim nós fazemos uma comparação mais ou menos entre como é o nosso comportamento em vida e como é a expressão daquilo que nós sentimos todos os dias. A prece em si é apenas uma forma como cada um de nós dirige a sua comunicação ao Criador. Mas às vezes a nossa vida é tão destrambelhada e tão em desacordo daquilo que nós somos, que é muito difícil estabelecermos uma conexão apropriada com Deus. E não somente porque não entendemos a natureza de Deus, mas porque o nosso processo de vida às vezes é um tanto quanto atrapalhado. E às vezes essa sintonia se perde, e vivemos uma vida atribulada, difícil, complicada, por causa desse livre-arbítrio. E às vezes é muito mais fácil, a semelhança de se colocar uma roupa bonita, a semelhança de aparentar um verbo loquaz, um perfume apropriado, nós dirigimos a nossa prece da mesma maneira. Pai nosso que está no céu, santificado seja. Amém, que assim seja. E às vezes deixamos de compreender qual a natureza do que é a prece para todos nós. Já que o importante na vida, já que todos como espíritas, simpatizantes do espiritismo, curiosos sobre o significado do que é essa doutrina que nos leva a nos entender, é que temos como a certeza de que o futuro será melhor à medida que cada um de nós escolher caminhar. Por isso nós necessitamos de entender qual a maneira que cada um de nós se comportará para estabelecer conexão com a divindade. Mas entender o livre-arbítrio, às vezes é necessário que a gente entenda que Deus também influencia na nossa vida à medida que entendemos o nosso nível de consciência para com a vida. E é mais ou menos assim. Imagina que você entendeu o Espiritismo, soube que existe a lei da reencarnação, que nós recebemos conforme aquilo que fazemos, tanto atualmente quanto numa vida futura, observamos com muita seriedade esses ensinamentos, e por isso mesmo, nessa pequena pausa de avaliação, a gente logo observa que o nosso ou bem dessa vida é um pouco complicado. Para vocês talvez não seja, mas para muita gente é. E a gente fica com aquela esperança de que, acabando essa vida, aí sim, eu vou fazer tudo certinho, para depois cair no meu colo, e a gente imagina aquele galã da novela. E a gente um dia morre, como todo mundo um dia vai morrer. Chegando no céu, a gente chega e logo pergunta para o nosso mentor qual vai ser a programação próxima da nossa vida, já que o livre-arbítrio contribui para aquilo que nós vamos viver. E o nosso anjo da guarda, ou o nosso mentor, diz: olha, o que você quer saber especificamente da sua vida? Eu queria saber qual vai ser a minha alma gêmea. A sua alma gêmea, por quê? Porque nessa vida foi muito difícil. Foi. Então nós vamos fazer uma coisa aqui para você descobrir qual vai ser a sua alma gêmea. Deus te deu a possibilidade, já que você orava muito, falava com Ele com vontade e seriedade para ser uma pessoa melhor, Ele intercedeu para que você seja. Então eles chegaram assim na frente de um prédio. Um prédio que tinha mais ou menos 10 andares. E o nosso anjo da guarda disse: olha, cada andar desse prédio vai ter um homem correspondente ao que você quer escolher, você tem livre-arbítrio. E todos serão correspondentes à sua escolha, aqueles ideais que você carrega na alma. Por isso mesmo você tem a possibilidade do livre-arbítrio, porque muito orou, de escolhê-los. Só que tem uma coisa: cada andar, se você passar para cima, não pode voltar. Topa? Topo. Ela falou: pior que tá, não vai ficar. Chegou, primeiro andar, abriu. Nossa, ela observou, tinha pelo menos uns 10. Ela podia escolher. 10 homens lindos, maravilhosos. Ela falou: nossa, meu Deus, eu acho que eu mereço. Deus gosta de mim. Mas ela ficou com aquela pulga atrás da orelha. Porque não é só de beleza que se constitui um relacionamento.
Porque depois que passar uma certa idade, a beleza física vai embora. E tem que ficar outras coisas. E ela logo pensou: eu vou escolher o próximo. Tinha ainda 9 para cima. Subiu mais uma. Abriu de novo a porta do elevador. Nossa, era só mais bonito ainda do que os anteriores. Eram bonitos, mas tinham outra característica também. Eram gentis. Bonitos e gentis. Ela falou: meu Deus, está ficando bom a coisa. E se melhorou do primeiro para o segundo, não tem problema nenhum arriscar o terceiro, já que Deus é bom quando dá de monte. Ela falou: eu vou para o terceiro, para o guia dela. O guia falou: sem problema, pode escolher, é livre-arbítrio. Subiu mais uma. Só aquele monte de homens bonitos, gentis, e ainda levavam a compra para casa todas as vezes que foram no supermercado. Já estava lá o roteiro. Ela começou a ficar empolgada. Meu Deus, cada andar para cima aqui o negócio vai ficando melhor. Ela falou: será que eu escolho? E logo bateu aquela vontade de saber qual era o quarto andar. Poxa, tem mais alguns, tem mais 7 aí pela frente. Se vier alguma coisa que eu não gosto, eu subo mais um. E topou subir mais um. E de repente apareceu lá, homem bonito, lindo, leva a compra para o supermercado e ainda passa roupa. Parece um negócio meio de paraíso assim, né? Mas nós estamos na terra, tá? Isso daí é no céu. Ela falou: ai meu Deus, agora eu não estou aguentando de tanta felicidade. Ela falou: vou subir mais um. E de repente foi subindo, e cada vez que ela subia acrescentava mais uma. Eu sei que lá no 9º andar chegou em algo que ela falou: não é possível que eu mereça tanto. Era lindo, gentil, levava a compra do supermercado, passava roupa, gostava de criança, era educado, fazia massagem do pé e ainda era espírita. Não tem como. É esse, ela disse. Mas algo na sua vida lhe disse: mulher, tu merece tudo. Falta mais um, o 10º. E ela ficou esfuziante, porque se no 9º já estava assim, no 10º, meu Deus do céu. E ela falou para o guia dela: eu vou subir mais uma. Vai? Vou. Lembre-se, não pode voltar, ok? Ok. Ela entrou no elevador, abriu, lá estava o marido que já tinha morrido. Reclama, né? E a nossa vida é mais ou menos assim. Nós muitas das vezes pedimos com todo fervor a Deus algo, uma vontade de poder ser melhor, mais gentil, aprender, ser alguém que vai sair daqui melhor do que entrou. E às vezes a gente dá um 360 graus na nossa vida, e é tanto problema, é tanta complicação, é tanta gente que a gente adora, que a gente não sabe nem se escolheu isso. Mas se a gente não escolheu, a divindade escolheu para a gente. Para que a gente possa superar essas nossas arestas um pouco afiadas. Para a gente compreender que é necessário às vezes resignação para poder superar os desafios. Que às vezes é muito bom porque aquela pessoa difícil conosco nos incentiva a exercitar a arte da oração, não somente do pedido, mas também do agradecimento pela situação difícil a ser vivenciada. Porque a nossa vida vai sendo uma coleção de dificuldades e de superações, que só no final dela a gente olha para trás e fala: meu Deus, que bom que eu passei por isso. E todas as nossas vidas, por mais extensas que sejam, são tão rápidas que sobra apenas aquela vontade de louvar a Deus por toda a sabedoria de guiar as escolhas mínimas que cada um de nós deve ter. E assim, meus amigos, com esse sentimento de alegria, de simpatia e até quem sabe de esperança, se você que entrou aqui um pouco desesperado, atormentado, ansioso, esperando, quem sabe, uma palavra de consolo, lembre-se de que a vida vai ser melhor, mas sempre depende da nossa coparticipação em tudo que a gente faz, porque a gente espera que Deus resolva todos os nossos problemas, e na verdade, às vezes os nossos problemas somos nós mesmos, nós que os criamos, e evidentemente recebemos
um presente tão bonito de Deus, que é a nossa inteligência, a nossa resistência, a nossa vontade, para também sairmos do buraco que a gente se mete de vez em quando. Assim, meus amigos, eu lembro-me daquela palavra que foi a palavra inicial do começo dessa nossa conversa: a gratidão. A gratidão pelos senhores também, que fizeram uma pausa leve, descontraída, mas também com pontos um pouco sérios para a gente olhar sobre o que cada um de nós é e o que cada um de nós faz. E assim, eu faço votos para que quando nós fizermos a nossa pausa do dia ou o início das nossas atividades diárias, lembremos-nos do significado da fé, da esperança, da oração para com Deus, compreendendo que esse é o meio no qual cada um de nós se comunica com esse que é o nosso Criador. Mas entenda também a divindade por meio das suas características, por meio daquilo que a vida se nos impõe. E agradeça também pela vida difícil, porque as dificuldades preparam-nos todos os dias para encarar um futuro melhor. Assim, meus amigos, sem mais delongas, eu deixo de coração aquele abraço amigo, cheio de gratidão, e faço votos para que numa próxima vez, numa outra oportunidade, estejamos juntos aqui para pensar, refletir e quem sabe mudar para melhor, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão, por mais uma vez trazer um pouquinho do seu estudo, da nossa doutrina, e só faz a gente crescer, como você falou, de colocar em prática com as pessoas mais próximas, né? E agradecer a Deus, orar e vigiar, e agradecer pela vida, por tudo que temos, e vigiar nossos pensamentos. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te proteja, muita saúde e leve a nossa mensagem para os outros irmãos. Agora, continuando o nosso trabalho da noite, chamo o nosso irmão José Luiz para fazer a oração de frutificação da alma. Boa noite a todos vocês presentes, aos que também nos acompanham pelas redes sociais. Dias desses, eu disse aqui uma reflexão sobre água purificada, e alguns de vocês provavelmente estavam presentes, que o maior remédio que nós podemos ter dentro de uma casa espírita, poderíamos dizer, além do conhecimento, é a água fluidificada. Essa água que poderá não só restabelecer o equilíbrio do nosso corpo, mas também do nosso espírito. Mas há algo fundamental que nós temos que ter consciência ao bebermos dessa água: a fé ali depositada. Fé esta que vai ajudar que o tratamento seja adequado e a sua efetividade maior. A água vai nos ajudar, sim, desde que também nós nos ajudemos. Portanto, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, dessa forma, agora vamos colocando nossas preces, nossas intenções a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando que através da espiritualidade amiga seja depositado em nossas águas todo o medicamento necessário, transformando em remédio para a cura dos nossos males e para o reequilíbrio do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja. Pedirei que vocês me acompanhassem então na oração da água fluidificada. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Rogamos que nossa água receba as energias da cura, que possamos
receber do bálsamo a cada uma das nossas necessidades. Gratidão, Senhor, por este medicamento. Gratidão de todos nós. Amém. Façamos agora a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão José Luiz pela oração de frutificação da água e nos despedimos dos nossos irmãos protestantes que estão acompanhando, deixando um grande abraço, muita paz, saúde, sabedoria. Até quarta-feira, se Deus quiser.